Deu E certo. aí, tudo bem, Lara? Tudo bom? Eu tava aqui preocupada, gente. Eu não sabia se vocês estavam me ouvindo, se vocês estavam me vendo. Falei, sim, ouvindo. Legal, gente. Tô começando a receber retornos aqui. O Tertz acho que tá Um online pequeno também. atraso, mas tudo certo. Tudo certo. Não tem problema. Eu brinquei, né, Faleiros? Eu falei assim, a gente tá tão acostumado a fazer live, mas nunca ser o anfitrião. E aí agora soltaram para fazer o anfitrião. Não, Vamos mas lá, meus correu tudo especialistas. bem, o importante é isso. O importante é que já estamos todos aqui. Legal. Olá, o Alan entrou, o Santa entrou, legal, a Ana, a Gígio. Pessoal, bem-vindos, bem-vindos, bem-vindos. Vou deixar com que você se apresente, Faleiros. Lara, que honra. Primeiramente, uma boa noite a você, a todos os colegas que estão conosco nessa noite de quarta-feira para bater um papo sobre um tema tão técnico, né? Isso é Uhum. encantador. Eu vejo tantas pessoas empolgadas com isso e fico realmente feliz. Agradeço, primeiramente, antes de me apresentar, agradeço a você, Lara, pelo convite muito gentil que me foi feito. Agradeço ao IBEDIN, na pessoa de seus representantes, doutor Tércio, doutora Giovana, que estão aqui conosco, né, nos acompanham também. Foi realmente muito honroso esse convite para participar da live. Eu fiquei muito grato a todos e espero poder trazer alguma luz a esse tema tão complexo que é o da anonimização e pseudonimização de dados pessoais. Para quem não me conhece, eu não sou exatamente um especialista no direito médico e da saúde, sou sim um especialista no direito digital e especialmente no tema da proteção de dados pessoais, e já há algum tempo venho pesquisando e publicando a respeito, dentre outros assuntos, sobre anonimização e pseudonimização. Então, acho que com a nossa interação, Lara, sendo você sim uma especialista na área da saúde, nós poderemos trazer aqui algumas constatações interessantes para todos, não é? Eu acho que a gente pode contar como a gente se conheceu, né? Eu tava com uma barriga gigantesca, eu já tinha 7 meses de gravidez, e a gente dividiu a bancada do Congresso de Direito Digital, lembra? Éramos eu, você, 2018. 2018, e a Patrícia Peck. A LGPD tinha sido promulgada naquela semana, era super recente, nem tinha entrado em vigor ainda, estava em vacácio legis. E a gente estava na bancada tentando discutir privacy by design, privacy by default, as questões de anonimização, os elementos trazidos pela LGPD, o que isso mudaria na saúde, né, com esses novos dados. Então foi uma mesa super legal, lá 3 anos atrás já falando sobre isso. E acho que contando essa história, né, já contando um pouquinho de como a gente se conheceu, eu queria até pegar um pouquinho do teu gancho para a gente começar nosso bate-papo. Como que você vê essa trajetória nesses últimos 3 anos? Como é que você vê? Se a gente viveu a vacácio legis, a gente viveu a emoção do não entra no ar, né? Adia, não adia, entra, não entra, tem a NPD, não tem a NPD. Bem, e agora está no ar e a gente está nas vésperas de entrar também a fiscalização. Como é que você vê essa trajetória dos últimos 3 anos, assim? Lara, essa é uma questão excelente, porque é pouco tempo. Uhum. Sinceramente, é pouco tempo, mas tanto aconteceu. Eu me lembro, pessoal, e vou fazer uma confissão aqui para vocês que estão ao vivo nos acompanhando. Estava eu lá todo feliz, porque eu já conhecia a obra da Lara, mas não a conhecia pessoalmente. Estava lá eu todo feliz no congresso, isso foi realmente em agosto de 2018, em São Paulo, e aí eu tive a oportunidade de finalmente encontrá-la, conhecê-la e conseguir naquela ocasião uma dedicatória dela na obra, que foi algo muito marcante para mim. A Lara é uma grande pesquisadora, eu admiro muito o trabalho dela desde longa data, e felizmente pudemos nos aproximar e sermos amigos de lá para cá. Isso é É muito verdade. legal. Para mim, uma honra maravilhosa, absolutamente única a oportunidade de diálogo contigo, Lara. Mas, muito tocante à pergunta, eu destacaria que de 2018 para cá, o que nós vimos acontecer foi um grande fervor a respeito da LGPD. Na própria advocacia, vários colegas advogados passaram a se dedicar ao estudo do direito digital, pensando, por exemplo, em adaptar as suas atuações para essa nova área com tantas fragmentações e possibilidades. Nós vimos também a preocupação, isso mais da parte de grandes empresas, especialmente multinacionais, de adequação em relação aos dispositivos da lei. E uma preocupação que começou a crescer, especialmente a partir de 2019,
e nos primeiros 2 meses de 2020, de vários nichos específicos, setores econômicos específicos, se antecipando em relação à lei, já criando rotinas específicas, elaborando termos de uso, políticas de privacidade, e especialmente a advocacia consultiva também crescendo nesse sentido, buscando justamente oferecer a consultoria especializada para atendimento de um nicho de mercado que surgia numa atuação muito técnica, mas não dependente apenas do direito. E, de fato, a transdisciplinaridade foi o ponto mais marcante, na minha avaliação, dessa crescente onda de preocupação com a proteção de dados pessoais a partir do nosso marco regulatório de 2018. Para quem não é da área jurídica e não está familiarizado com isso, vejam, a lei número 13.709, da qual estamos falando, a popular LGPD, promulgada no dia 14 de agosto de 2018, é apenas o passo mais recente de um fenômeno muito longo que vem desafiando os diversos países à edição de regulamentos especificamente voltados não apenas à internet, mas à proteção dos dados pessoais, um assunto que é debatido pela doutrina há muitas décadas. No Brasil, pelo menos desde o final dos anos 90, quando os primeiros escritos a respeito do assunto começaram a surgir e foram se desenvolvendo. Mas, notem, mesmo tendo um longo período de vacatio legis, originalmente de 18 meses, posteriormente ampliado para 24, e até se debateu uma ampliação para 36 meses no início da pandemia, em 2020, fato é que essa lei já está em vigor desde setembro de 2020. E quanto a 3 dispositivos, os artigos 52, 53 e 54, todos os demais já são de observância obrigatória por todos que, de uma forma ou de outra, lidem com dados pessoais. Então, a preocupação é muito grande. E, Lara, eu vejo, principalmente na advocacia, uma grande preocupação com relação à criação de modelos, à criação de metodologias, à oferta de produtos, entre aspas, jurídicos, para atendimento de nichos de clientela que precisa se adequar a essa lei. Mas essa padronização, essa criação de modelos, de produtos, não me parece, de fato, ser um caminho muito virtuoso no que diz respeito à adaptação das rotinas empresariais à lei. E aí surge a dúvida. Ora, como conciliar a dificuldade de criação de modelos padronizados, de estratégias, né, padronizadas para várias atividades, com a necessidade de conhecimento técnico sobre temas que não são jurídicos, Exato, para implementação em atividades econômicas que não são nem jurídicas e muitas vezes não envolvem a tecnologia da informação, mas lidam com dados. É o caso da saúde. Eu concluo essa reflexão dizendo justamente o seguinte: os profissionais da saúde talvez sejam os que estão mais preparados para enfrentar a transição, a adequação para os dispositivos da LGPD. Porque já são usualmente preocupados com a contratação de consultorias jurídicas especializadas. Usualmente, especialmente os médicos, lidam com a formalização de termos de consentimento livre e esclarecido, então já sabem, pelo menos em linhas gerais, como é a dinâmica de esclarecimento, de apresentação de termos, de coleta de consentimento de pacientes, num segmento específico, o atendimento médico. E agora precisaram se adaptar a uma nova rotina específica em relação à LGPD para o tratamento de dados pessoais. Para isso, é importante que conheçam os meandros dessa lei, seus desafios e também temas complexos como esse de hoje, anonimização e pseudonimização. Pois é, você sabe que você colocou num ponto nevrálgico, né? Quando a gente fala em direito médico, direito à saúde, quando a gente fala em prática, qualquer prática de saúde, esquece o direito. Se você for médico, se você for profissional multiprofissional, nutricionista, psicólogo, fisioterapeuta, você já tinha uma preocupação muito grande com a confidencialidade e a privacidade. Né? Essa questão já permeava a área da saúde e ainda assim a gente vê uma grande preocupação. Essa palavrinha anonimização era uma palavrinha comum na vida da saúde.
Aí o que que aconteceu? Veio a LGPD e dá um outro conceito para anonimização, que não é mais aquele que a gente estava acostumado. E aí a LGPD cria um outro nome, que é o tal da pseudonimização. Então, queria que você já começasse assim, já fez uma brilhante apresentação falando sobre esse modelo e também queria que você começasse a falar assim, o que é a tal da anonimização e da pseudonimização e o que mudou com a entrada em vigor. E daí a gente vai entrar em alguns mitos, mas vamos começar devagar. Maravilha, Lara. Realmente, o conceito foi trazido pela LGPD. E eu ouso dizer que, embora a inspiração da nossa lei seja o Regulamento Europeu sobre a Proteção de Dados Pessoais, o popular RGPD ou GDPR, como queiram, nesse aspecto específico, nesse tema específico, o legislador brasileiro destoou. E destoou porque conceituou como figuras diversas a anonimização e a pseudonimização. Apenas um paralelo, claro. Né? O RGPD europeu trabalha com o conceito de pseudonimização. Ponto final. Sim. A lei brasileira trabalha com dois conceitos diferentes. Exato. A anonimização está expressamente conceituada no artigo 5º, inciso 11 da LGPD. Da mesma forma, o artigo 5º, no seu inciso 3, conceitua o dado anonimizado. Então vamos desmistificar essas duas coisas. Depois eu falo da pseudonimização. Diz a lei brasileira que a anonimização é o processo pelo qual o dado, ou até o conjunto de dados, deixa de ter conexão com a pessoa do titular. E está dito textualmente, no inciso 11 do artigo 5º, que essa desconexão deve ser decorrência da implementação de meios razoáveis. Porque sabemos que a completa desassociação da figura do titular quanto ao seu acervo de dados é uma ficção, é um conceito teorético. E é por essa razão que a lei trabalha com esse conceito, do inciso 3 que mencionei, de dado anonimizado, no particípio, percebam. Não se fala em dado anônimo, porque o anônimo significaria dizer que aquele dado jamais poderá ser reconectado ao seu titular. É um conceito fictício, uma teoria que na prática não existe. Anonimizado, portanto, no particípio, representa um dado que perde a condição de conexão com a figura do titular. É um dado que deixa de ter características que permitam a quem tem contato com tais dados identificar, ainda que potencialmente, a pessoa natural a quem esses dados dizem respeito. Portanto, várias são as técnicas que você poderia utilizar ou conceber para, designadamente chamadas de anonimização, serem implementadas numa rotina empresarial, por exemplo, em que dados, especialmente os sensíveis, sejam utilizados e nas quais se pretenda atribuir maior segurança informacional. O ponto fundamental aqui é o seguinte, lá, demais colegas. E aí eu chego à pseudonimização. Quando se faz essa ruptura que deixa de conectar o dado pessoal ao seu titular, essa conexão, esse elo, se perde. E não é necessário que haja qualquer tipo de meio para recuperar essa vinculação. A pseudonimização, ao contrário, impõe a manutenção desse elo. Essa é a diferença conceitual. Volto a dizer, anonimização. Você tem um acervo de dados e retira as condicionantes específicas que permitem identificar a pessoa natural à qual dizem respeito esses dados. E se perde aquele arcabouço que foi retirado, de modo que, se houver a reversão do processo de anonimização, as consequências serão independentes desse acervo removido. Na pseudonimização, ao contrário, impõe-se a guarda desse acervo de dados que foi extraído para que não fosse possível identificar quem é o titular daquele restante de dados que se manteve. E impõe-se, especialmente na saúde, aí vem a peculiaridade, a guarda desse acervo retirado, suprimido,
do conjunto de dados exatamente para que se possa auditar o processo técnico utilizado na pseudonimização desses dados. Então, caso estejam acompanhando pela leitura da lei, o conceito de anonimização que aparece no artigo 5º, inciso 11, descreve elementos muito subjetivos. Lá está dito que é preciso que sejam empreendidos meios técnicos razoáveis. Mas não se sabe o que é razoável para a lei. Esse é um primeiro ponto crítico de consideração. Adiante, a própria lei descreve, no seu artigo 12, parágrafo 1º, o que seria supostamente considerado razoável. E o legislador descreve como fatores objetivos, nesse parágrafo 1º do artigo 12, custo e tempo. Eu pergunto, Lara, de forma retórica, custo e tempo são critérios objetivos para todo agente de tratamento de dados? Óbvio que não. Então, na anonimização, nós já nos deparamos com esse primeiro problema, que é um problema de aferição casuística, de o que se pode considerar razoável, inclusive em razão desses fatores custo e tempo, para dizer que a técnica de anonimização empregada pelo agente de tratamento foi adequada ou regular, me reportando aqui o conceito do artigo 44 da LGPD. Perfeito. Na pseudonimização, o problema é maior, porque, veja, o conceito não aparece no rol do artigo 5º. Exato. A LGPD é estruturada de uma forma bastante compreensiva. Sim. Ela apresenta fundamentos no seu artigo 2º, conceitos no seu artigo 5º, princípios no seu artigo 6º. E as regras nos demais dispositivos. E as Mas, bases no 7º, né? Só para a gente fechar com o quarteto parada dura, né? E as bases legais para tratamento de dados pessoais no artigo 7º e para tratamento de dados pessoais sensíveis no artigo 11º. Mas não apresentam um conceito exato de pseudonimização no rol de incisos do artigo 5º. Então, haverão de me perguntar, onde é que consta essa tal pseudonimização na lei? E a resposta é artigo 13, parágrafo 4º. Notem como a lei está escalonada. O tema anonimização é conceituado no artigo 5º, inciso 11, e é revisitado com regras próprias no artigo 12. A pseudonimização não é conceituada pela lei, mas é mencionada de uma forma meio que perdida, aleatória, no parágrafo 4º do artigo 13, um dispositivo dedicado especificamente aos estudos relacionados à saúde. Um tema que tem grande pertinência, especialmente após a pandemia da Covid-19. Nós falaremos sobre isso. Mas para termos conceituais, o que nos importa saber é que, lá no artigo 13, parágrafo 4º, está dito que pseudonimização é a anonimização com um algo a mais, com uma obrigação, um dever adicional. Qual é esse dever adicional? O de guarda do acervo de dados que foi retirado daquele conjunto original. Para quê? Justamente para que se possa fazer a reidentificação, ou a desanonimização, se fôssemos falar em anonimização, permitindo a auditoria. A gente inventou uma palavra, né? A desanonimização. A pseudonimização já é uma coisa esquisita, porque nem é pseudoanonimização, é pseudonimização. Já é difícil até de falar. E a desanonimização já é outra coisa que a gente inventou aqui, né? Sim, a doutrina fala, em Portugal, em reidentificação. Isso, exato. Né? A palavra e aqui no Brasil, eu vejo muitos se reportarem ao fenômeno como reversão da anonimização, que também é coerente. Mas no caso específico da pseudonimização, essa reversão não apenas é possível, como é desejável, uma vez que se impõe a guarda daquele acervo que foi retirado do conjunto de dados. Na anonimização, não. Isso não é desejável. O que se pretende é que se exclua esse acervo retirado, exatamente para que não seja revertido o dado anonimizado. E aí vem um último ponto importante lá. A lei é uma lei geral de proteção de dados pessoais. Vejam que curioso, apesar da sigla LGPD, que parece morrer nos dados, Lei Geral de Proteção de Dados, o nome iuris que aparece na ementa da lei
desde a reforma realizada em 2019, pela Lei 13.853, é Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. Tanto que no começo a gente até achava que não era LGPD, era LPDP, lembra? Que a gente dizia isso? Houve grande discussão sobre isso. Mas é curioso, porque quando analisamos a reforma que foi feita em julho de 2019, a última emenda apresentada por um parlamentar foi a que inseriu essa nova ementa na lei, descrevendo o seu nome como Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, tracinho LGPD. Então a sigla é correta, mas falta um P no final. O problema é que a lei se destina apenas à tutela de dados pessoais, ou seja, dados que se consiga atribuir a um titular, que pela cognição simples e direta se consiga saber quem é a pessoa natural a qual aqueles dados dizem respeito. Os dados anonimizados, que a lei conceitua, são aqueles em que não é possível dizer quem é o titular ao qual dizem respeito. E para esses dados, a lei não incide. Ou seja, constatação importante. A partir da técnica chamada anonimização, ou mesmo da técnica chamada pseudonimização, se aplicada tal técnica, a LGPD deixa de surtir efeito. O resultado, o substrato final daquele processo chamado de anonimização, afasta a incidência da LGPD. Ela só vale, com todos os seus rigores, para tratamento de dados pessoais. Não vale para tratamento de dados anonimizados. O que quer dizer que essa técnica pode ser muito útil para que eventual acervo de dados seja mantido e tratado sem os mesmos riscos e rigores de incidência das várias previsões da LGPD. E exceto... Perdão, Lara, mas aí vem o ponto, né? Exceto se revertida a anonimização. Exato. Aí a gente ganhou, é quase que não é só isso, tem mais esse pedaço, né? Perdão. Eu acho que o ponto é esse. Quando a gente anonimiza, a gente afasta os rigores da lei. É quase como se a gente dissesse, tudo isso que está anonimizado não cabe mais na LGPD. Se anonimizou, não está dentro da LGPD. Porém, no entanto, contudo, todavia, se a gente avaliar dois critérios, todas as técnicas existentes da tal reversão, a gente pode dizer que há quem defenda que não existe um dado 100% anonimizado. Né? Esse é um ponto. De fato. Né? E o outro ponto é a questão de, em alguns momentos, especialmente na saúde, a gente quer achar, a gente precisa desse lastro. Né? Eu sempre falo com os meus alunos, exemplo, você está fazendo uma pesquisa clínica para o descobrimento de uma nova droga, de um novo medicamento, qualquer que seja a natureza. E aí, por default, né, por critérios da pesquisa clínica, você precisa de um conjunto controle e um conjunto que está recebendo esse medicamento. E aí, espero que não, mas acontecem efeitos colaterais. Em acontecendo efeitos colaterais, você precisa identificar imediatamente quem é do grupo controle e quem recebe o novo medicamento para que você contenha os danos. Então, você precisa reverter, né? Por isso a pseudonimização. Por isso a pseudonimização. Agora, em vários momentos, talvez, quando a gente faz uma pesquisa mais acadêmica, uma pesquisa epidemiológica, pensando na saúde, uma pesquisa de dados históricos, que aí a gente não precisa mais reverter nada, é só para saber o que aconteceu em determinado momento, eu não preciso achar o paciente, talvez a anonimização faça sentido. Mas eu queria conversar com você um pouquinho sobre essa história de se a anonimização ela existe ou não. E se existem algumas perguntas que a gente pode fazer para saber o que a gente faz a respeito disso. O que você acha disso? Essa é a pergunta de $1 milhão, pessoal. Pelo menos desde o ano 2000, quando estudos muito sérios começaram a ser realizados. Não na área da saúde, é uma ressalva, mas estudos muito sérios começaram a ser realizados quanto à possibilidade de reversão da anonimização ou reidentificação, caso queiram, a partir do cruzamento de dados. O que se descobriu é que era muito fácil, Lara. Pela quantidade de dados que circulam na internet, era muito fácil reverter o processo de anonimização com as técnicas da época. Sim. Ano 2000 é como se fosse um século atrás. A evolução computacional que tivemos nesses 20 anos foi acentuada.
Mas, A por gente não exemplo, para tinha citar... nem lembro, tinha smartphone já em 2000? Acho Não, que não. não. A gente ainda Clara, tinha aqueles Nokias, né? Que a você gente é muito mandava jovem, mensagem. você não se lembra, mas nessa época a gente se conectava à internet por via de escada. Você nem sabe o que é isso, mas fazia um barulhinho chato, Não, aí de de jeito repente você se nenhum, imagina. conectava. Eu vivi isso. E detalhe, muitos dos que estão aqui nos ouvindo e vão se identificar com essa época ah, imemorável da civilização humana, né? Muita gente acessava a internet na madrugada para pagar um pulso Porque pagar só. um pulso Olha só. que coisa, olha que coisa arcaica, né? De 20 anos atrás. No Mas nosso, fato é, na minha cidade, que é do interior, né? Eu sou nascida, crescida e criada no interior. Hoje eu moro em São Paulo, né? Já moro em São Paulo há quase 15 anos, mas sou nascida, crescida e criada no interior. As pessoas jogavam o disquinho do UOL nas garagens, nos quintais. Você acordava, tinha um disquinho do UOL para você instalar o discador, o discador para poder usar a internet. Lembrando, né, desse detalhe. Mas eu não vivi isso, é, eu li num livro. não, você Não leu, sei do que você só pesquisou a respeito da só história da pesquisei a internet. respeito. Tem um pessoal que está se entregando aqui no chat, olha, o Renato está falando de Mirk, de ICQ. Eu vou fingir que não Nossa. lembro para não entregar a minha idade. Não, nem da O BBM. Renato se A gente entregou. não vai falar sobre a BBM também, que Uhum. não existia, né? Mas tem uma pergunta interessante aqui no chat. Vou deixar você falar, mas eu já vou fazer a pergunta, Tá, porque você termina de falar sobre essas questões tecnológicas e já faz a pergunta que é da Caroline Gomes. Ela diz o certo. seguinte, que um exemplo pode ser as pesquisas eleitorais, que é você ter o resultado e manter anonimato. Então, e essa é uma questão quente, não é da saúde, mas faz todo sentido quando a gente pensa em anonimização. E aí eu vou voltar a palavra para você, já que a gente deu esse respiro aqui, para falar sobre as tecnologias, você conduzir seu raciocínio e depois responder essa pergunta. Tá, vamos lá. Então, os estudos doutrinários sempre mostraram que era muito fácil reverter qualquer processo de anonimização. O cruzamento de dados feito por algoritmo conseguia, em fração de segundos, identificar quem eram os titulares daqueles dados. Por exemplo, um estudo sério realizado por uma famosa professora norte-americana, a professora Latanya Sweeney, ela é muito conhecida pelos estudos no tema, apontou que era praticamente imediata a reversão do processo de anonimização a partir do cruzamento de dados de uma base anonimizada com outras extraídas da própria internet. Num exemplo empírico, o histórico de compras de uma pessoa permitia saber quem era essa pessoa simplesmente pela localização dos estabelecimentos onde o cartão de crédito havia sido utilizado. Um cruzamento rápido dos horários e dos locais onde esses pagamentos haviam sido feitos permitia saber quem era a pessoa. Pasme. Isso em 2000. Em 2006, o estudo foi revisitado e constataram que o percentual era de mais de 60% de reversão, uma coisa absurda. Hoje ainda é muito questionável, mas há técnicas mais seguras. E a lei, como disse anteriormente, ela simplesmente diz que a técnica deve ser razoável. Custo e tempo são fatores a se considerar, mas de que forma? Não sabemos. Isso caberá à ANPD, nos dizer o que se entende por razoável, quais técnicas são adequadas, como anonimizar em conformidade com a lei. Mas, Lara, eu vou fazer aqui uma breve remissão, até para responder a pergunta da colega. Há um estudo muito emblemático do tema anonimização, vale para vocês que pesquisam a matéria, do famoso Paul Ohm. É um professor americano, o nome dele é um pouco diferente, eu vou deixar aqui no chat para vocês. Se escreve assim, O-H-M. Os escritos dele são muito emblemáticos. E um estudo de 2010, veja, de 11 anos atrás, apontou a necessidade de criação de uma espécie de métrica para que possamos Isso. aferir o grau de confiabilidade da técnica aplicada em uma anonimização de dados. Paul Ohm trabalha com um conceito que me é muito caro. Eu gosto desse conceito, já escrevi sobre isso, inclusive trazendo para a realidade brasileira a ideia dele, de entropia de dados. Essa é a palavra que ele Isso. usa. Entropia é um conceito da física, tem a ver com a termodinâmica e com o potencial de conversão de calor de um meio a outro. Seria importando esse conceito da física como dizer que dentro da
técnica de anonimização, é preciso que haja uma régua, por assim dizer, que permita dizer a sua eficácia. É preciso que haja pelo menos uma base paradigmática de comparação para que se possa dizer que tal técnica é melhor ou pior do que outra. E para que se possa escaloná-las em razão não apenas de custo e tempo, como diz a lei, no seu artigo 12, parágrafo 1º, mas também em relação à eficácia. Exato. Esse é o objetivo do que se chama entropia de dados. Mas os europeus foram mais sagazes do que nós lá. Porque, veja, o RGPD europeu foi aprovado em 2016. Entrou em efeito em maio de 2018. Nós aqui, apressados, de repente o nosso legislador viu, opa, começou a valer na Europa. Vamos promulgar a nossa lei. Medo, de 2018, né? Medo do artigo, né? Medo daquele famigerado artigo. O que aconteceu? Bom, maio de 2018 começou a valer na Europa. Agosto de 2018, publicada e promulgada a nossa lei brasileira em vacatio legis. Os europeus perceberam que esse problema dos dados anonimizados era muito grande. E eu vejo pouca menção a isso, mas eu tomei o cuidado, Lara, de trazer aqui para vocês uma novidade curiosa. Pouca gente menciona. Os europeus editaram um regulamento específico para os dados que lá são chamados de não pessoais. Uhum. Ninguém fala disso, é incrível. O regulamento é de 14 de novembro de 2018, ou seja, de maio a novembro de 2018, quando o regulamento europeu começou a valer, os primeiros impactos foram sentidos no continente, eles perceberam que, caramba, nós precisamos detalhar melhor o que são esses dados não pessoais, como eles chamam lá, para que haja um regulamento especificamente voltado a isso e para que tenhamos mais clareza sobre as consequências disso. O RGPD é o regulamento número 679 de 2016. Esse outro que estou mencionando é o regulamento número 1807 de 2018. Regulamento europeu voltado à distinção de dados pessoais em relação a dados não pessoais e à restrição da aplicação do RGPD a esses últimos. Eu vou aqui até fazer a leitura de um pequeno trecho de um dos considerandos desse regulamento. Notem que curioso, vejam como os europeus foram espertinhos. Escreveram o seguinte: a internet das coisas, a inteligência artificial, a aprendizagem de máquinas, o machine learning, que estão em expansão, representam grandes fontes de dados não pessoais. Por exemplo, em consequência da sua utilização em processos automatizados de produção industrial. Concluindo que, se os progressos tecnológicos permitirem transformar dados, eu vou dizer anonimizados, embora o termo deles seja pseudonimizados, dados anonimizados em dados pessoais, esses dados devem ser tratados como pessoais e o regulamento 679 de 2016 deve ser aplicado em conformidade. É o óbvio. Mas por que um regulamento específico na Europa para detalhar melhor esses tais dados não pessoais? Porque não se sabe ainda qual é o limite da técnica. Exato. Custo, tempo, eficácia ou entropia ainda são conceitos que demandam exploração. E cabe a nós entender como isso vai se dar. Qual é a saída? E aí eu chego então à resposta. Ora, se para eleições nós temos a intenção de, por exemplo, garantir o acesso da população a acervos de dados anonimizados para saber, de uma forma não identificada, quem votou e qual candidato, é preciso que se tenha muita segurança quanto à técnica empreendida para que não haja a reversão desse processo e se rompa o sigilo das votações. Elemento fundamental para a garantia do nosso modelo democrático. Mas eu não vou falar do direito eleitoral aqui, eu vou falar de saúde. Porque a pandemia nos mostrou talvez a situação mais abstrusa a respeito da utilização de técnicas de anonimização. Eu vou citar 2 exemplos. Já adianto, para que vocês não fiquem ansiosos. O primeiro, monitoramento de aglomerações, o CIMSP. O segundo, Manaus, no Amazonas, a ação civil pública que foi movida para forçar o município de Manaus a expor a lista de vacinados diariamente no site do município. Não sei se conhecem o precedente, mas vejam. CIMSP, o que é?
Criaram no estado de São Paulo um sistema de monitoramento inteligente. A ideia era, bom, vamos coletar a partir de um convênio firmado entre o governo estadual e as 4 maiores operadoras de telefonia do país que operam em São Paulo, um meio para que essas operadoras forneçam dados de geolocalização dos seus usuários, de modo a que, se identificada uma aglomeração com mais de 30 mil pessoas, seja possível ao Estado, por meio do seu poder de polícia, intervir para dissipar essa aglomeração. A ideia, a finalidade, evitar a propagação do vírus. Isso. Portanto, proteção a um direito fundamental inegável à saúde pública. Primeiro aspecto. Segundo aspecto, haveria violação à intimidade e à privacidade dessas pessoas a partir do momento em que o Estado, quase que num Big Brother, num grande 1984, trazido para o ano de 2020, no caso, passa a saber onde está, não a pessoa, mas o seu celular. Vejam a diferença. Essa é uma questão extremamente polêmica. E no começo, quando o decreto estadual foi editado, não se sabia ao certo como esses dados eram fornecidos. Depois de muita polêmica, de muitos artigos de opinião, de muitos questionamentos e até de algumas ações movidas, ações judiciais movidas em face do governo estadual, do Estado de São Paulo, no caso, foi apresentado um FAQ, um Frequently Asked Questions, no portal do CIMSP, descrevendo que não haveria risco, porque os dados fornecidos pelas operadoras de telefonia e recebidos pelo Estado de São Paulo para monitoramento das aglomerações eram dados anonimizados. Não se dizia qual era a técnica de anonimização empregada. Não se dizia por quanto tempo esses dados eram tratados para se identificar eventual aglomeração. Não se dizia se quem fazia o tratamento eram as operadoras ou o Estado. Em outras palavras, não se sabia se esses dados já eram fornecidos anonimizados ao Estado ou se eram fornecidos identificados para que o Estado os anonimizasse. E aí essa falta de clareza nos leva a uma violação grave de um princípio essencial que aparece no artigo 6º, inciso 6, princípio da transparência. Como saber se há violação se não se sabe nem mesmo qual é a técnica? Como saber se há excesso se não se sabe nem mesmo quem faz o quê nessa dinâmica complexa? Fato é que não houve resposta definitiva. O CIMSP ainda nos assombra e ainda é um dos temas mais inquietantes a respeito de um choque entre direitos fundamentais. Eu volto a citar a saúde pública de um lado, que se deseja preservar, e a individualidade de cada cidadão que tem esses dados fornecidos, com a proteção de um acervo de direitos fundamentais de cada um. Me refiro, obviamente, à intimidade, à liberdade e à privacidade. Direitos fundamentais inquestionáveis e até mesmo um novo direito fundamental, implícito atualmente, um direito fundamental à proteção dos próprios dados pessoais. Como conciliar? Ora, é preciso que haja razoabilidade. Se não houve clareza quanto à técnica empregada, ou pelo menos quanto às circunstâncias como quem anonimiza, quem fornece o quê, quem intervém, como controlar? É difícil controlar o que não se conhece. Essa é a primeira crítica, uma violação à transparência. Poderia ter o Estado, no interesse público e atendendo à finalidade pública, realizado esse tratamento como permite o artigo 23 da LGPD? Sim. Mas deveria, no mínimo, observar os princípios da lei, dentre os quais citei a transparência, cito agora a prevenção do inciso 8 e, obviamente, o princípio do inciso 10, responsabilidade e prestação de contas, liability e accountability, a responsabilidade civil em suas várias funções. Então, esse exemplo é muito curioso e emblemático porque nos mostra como a anonimização parece estar sendo utilizada, diria eu, como um escudo. Nesse caso, pelo poder público, mas poderia ser por um particular. Como um escudo para dizer que não há violação à lei, está tudo certo, os dados estão anonimizados. Portanto, não incide a LGPD. Certo. Agora, como é possível saber se a lei não incidirá ou se há segurança quanto à não reversão dessa tal anonimização que dizem ter, se eu não sei quais são as técnicas? Se tampouco a NPD apresentou, até o momento, algum tipo de guia sobre anonimização e pseudonimização, é muito difícil.
Vou então ao segundo exemplo, porque o nosso tempo é muito curto e eu quero tratar disso rapidamente com vocês. Eu tenho certeza de que nós temos colegas aqui de todo o país. Muitos certamente ouviram histórias sobre os tais fura-filas, sobre vacinas que se perderam e etc. Então era preciso que houvesse controle a respeito da vacinação e do seu fluxo em vários municípios do país. Como controlar? Ora, é preciso que se saiba quem foi vacinado. Óbvio. Porém, saber que alguém recebeu a vacina significa dizer que se sabe que aquela pessoa que recebeu a dose teve dado relativo à saúde exposto. O dado relativo à saúde é um dado pessoal sensível. Exato. Por expressa previsão do artigo 5º, inciso 2, é tratado por bases legais específicas previstas no artigo 11 da LGPD, como falamos. A partir do momento que eu sei que a Lara foi vacinada, eu tive acesso a um dado pessoal sensível dela. Não porque eu soube o nome da Lara, ou o CPF da Lara, mas porque eu soube que ela está vacinada. O CPF é muito menos sensível do que a vacina, né? É isso que as pessoas às vezes não percebem sob a luz da LGPD. Aliás, então, nem o salário é tão sensível do que a vacina. Exato. Você pode dizer muito melhor do que eu, Lara, sobre a relevância do sigilo a isso. Estamos falando de uma situação absolutamente atípica, a pandemia. Mas é óbvio que há também o interesse de saber se não há qualquer tipo de fraude na fila de vacinações. Então, como conciliar? Ora, o que fizeram em Manaus? E eu trago o exemplo para vocês. Vejam só, ação civil pública conjunta, proposta pelo Ministério Público Federal, pelo Ministério Público do Trabalho, pelo Ministério Público do Estado do Amazonas, pela Defensoria Pública da União, pela Defensoria Pública do Estado do Amazonas e pelo Ministério Público do Tribunal, que atua junto ao Tribunal de Contas do Estado do Amazonas na Justiça Federal, TRF1. Caiu na primeira vara federal da seção judiciária do Amazonas, em Manaus. E uma decisão deferiu o pedido de tutela provisória e determinou o seguinte, ao município de Manaus, a publicação diária de quais são as pessoas vacinadas, vírgula, com indicação de nome completo, CPF, data e local de vacinação, grupo prioritário de enquadramento, cargo ou função e local de exercício de trabalho. Eu pergunto a vocês, é preciso publicar tudo isso, publicar isso no site do município, para que se saiba se foi adequado o ato de vacinação? Isso não poderia ser feito de forma anonimizada? Porque percebam, e é muito simples, se acessarem agora, eu estou aqui com o meu navegador aberto, a Secretaria de Saúde do município de Manaus, eu deixo até o link aqui para vocês se quiserem, vão ver que existe lá a lista de vacinados da Covid-19. E é possível consultar imediatamente por data, o que é mais assustador, eu diria, todos esses dados. Nome completo, CPF, vacina, a data da vacina, local onde foi vacinado, grupo prioritário, etc, etc, etc. A lista está aqui na minha frente. Eu deixo o link aqui para você. Vou ter que digitar lá, mas vai. Depois procure, porque é muito assustador. É. Você sabe que isso me lembra? Enquanto você está digitando aí, eu vou contar. Logo na nossa primeira quarentena, lá em 2020, que já parece que faz uma década, mas faz um ano só, logo na nossa primeira quarentena, Yuval Harari, aquele cara, o famoso israelense Yuval Harari, ele publicou no New York Times se os dados não poderiam ser uma estratégia para o combate à pandemia, né? To fight a pandemic. Para combater a pandemia. E ele dizia que talvez o uso dos dados fosse uma estratégia mais inteligente do que o isolamento. Porque a gente conseguiria rastrear. Porque o isolamento é uma medida do medo, né? Olha, como a gente não sabe de onde vem, todo mundo fica na sua casa. E veja, eu não estou aqui falando mal do isolamento, nada disso. Eu estou comentando o que um pensador global, renomado,
passou a refletir logo no início da pandemia. Isso nós estamos falando lá em abril de 2020. E publicou no New York Times. Ele disse, olha, o isolamento é uma medida do medo. É uma medida de quem não sabe de onde vem o ataque. E precisamos sim proteger a população. Vamos proteger até que a gente entenda como é que a gente se combate. E aí ele faz essa reflexão. Será que usar os dados não pode ser uma arma mais forte de defesa, enquanto a gente não tem um bom ataque, que naquela época mal se sabia como era o contágio, não tinha vacina, imagina, não tinha nem tratamento, né? Nós estamos falando numa época até pré-cloroquina, assim, não se sabia nem como ia se tratar, eram os primeiros protocolos. E aí ele faz essa reflexão. O isolamento pode ser uma medida do medo e compreensível e válida, porque se tutela a saúde e a vida global de todas as pessoas, tem que ser feita, mas será que os dados não podem ser um exercício? E aí vem esse exercício que você colocou aqui, Faleiros. Como é que você vê uma reflexão dessa natureza, que não é minha, é do Yuval Harari, para quem quiser. Esse artigo também está lá no New York Times, foi emblemático, ele publicou livro depois a respeito disso e dá palestra sobre os dados como estratégia global de saúde. Lara, esse assunto foi, no começo da pandemia, objeto até de teorias da conspiração. Eu não sei se os colegas viram isso na época, mas chegaram a falar, por exemplo, nas tais tatuagens quânticas, ou quantum tattoos, que seriam tatuagens invisíveis, né, sem marcação na pele, que permitiriam carimbar as pessoas para que se soubesse quem foi vacinado ou não. Estratégias menos gravosas foram adotadas. Em alguns países, por exemplo, esse controle de vacinados é por meio da instalação de um aplicativo no smartphone e da leitura de um QR Code simples. Então, se a pessoa tem o aplicativo baixado, foi vacinada, ela tem um QR Code próprio e quer entrar no estabelecimento, ainda durante o período de transição em que estão sendo vacinados os demais, ela apresenta isso, se identifica, obviamente, e tem o acesso. É uma pessoa que está vacinada, tem condições para tanto. Aqui no Brasil, a lista é feita de uma forma um pouco mais rudimentar. Nós temos um papel no qual se cola uma etiqueta que identifica a vacina aplicada em primeira dose e é isso. Ponto. Existem estratégias melhores de organização desse fluxo e até de publicização dos vacinados? Existem. Eu não vou aqui me reportar ao Harari numa visão puramente filosófica, mas eu vou me reportar especificamente ao que tem sido feito no Brasil, porque esse exemplo de Manaus, eu volto a ele. Vejam, você acessa um PDF que tem lá os nomes, CPFs, datas de vacinação de todas as pessoas que moram naquela cidade. Esse PDF poderia existir, mas de uma forma anonimizada? Sim, é simples. Imaginem que, por exemplo, Exato. Ao invés de publicar o nome completo da pessoa, colocassem apenas a sigla, com as iniciais da pessoa. Ou que ao invés de divulgar exatamente o CPF completo da pessoa, se divulgasse apenas os 3 primeiros dígitos, com a ocultação dos demais. Até mesmo seria possível pensar na pseudonimização, óbvio, numa situação paralela, não de estudo em saúde pública, mas de controle do fluxo de vacinações, algo que atende ao interesse público. Ao invés de divulgar a data exata em que cada pessoa foi vacinada, poderia se pensar em uma publicação da semana, naquele controle semanal e não diário de vacinados. São técnicas que dificultariam, embora não impeçam por completo, saber quem foi vacinado, quando, onde e qual é o CPF dessa pessoa, algo que expõe de forma demasiada o cidadão vacinado em Manaus. Então, houve excesso? Na minha visão, sim, com respaldo judicial. A LGPD incide? Ora, claro que sim. Não há dúvidas. Por quê? A medida foi razoável ou não? Não sabemos o que se entende por razoável quanto à técnica de anonimização, mas sabemos o que se entende por razoável pela leitura dos princípios da lei, quanto à exposição desnecessária de dados. Isso pode desencadear consequências. Óbvio, eu sei que não estão valendo ainda as sanções administrativas. Apenas a partir do dia 1º de agosto é que os artigos 52 e seguintes passarão a valer. Mas a responsabilidade civil pode ser uma consequência. Inclusive, a responsabilidade civil do Estado. Então, fica uma reflexão retórica sobre se, já tendo hoje lei que prevê a técnica, anonimização ou pseudonimização,
Por que não aplicá-la, mesmo diante de toda a dubiedade a respeito do que se entende por razoável? É possível aplicar uma técnica de anonimização, desde que se apresente de forma clara ao cidadão qual é a técnica, por que foi aplicada, qual é a finalidade da anonimização, por que se pretende preservar a intimidade e até mesmo a liberdade daqueles que foram vacinados, num exemplo como esse, ou no CIMSP. Qual é a técnica para que se preserve justamente a liberdade dessas pessoas ao se locomoverem pela cidade? Tudo isso é possível e atende ao interesse público. Então, por que não se faz? É porque falta regulamentação? Não é. Óbvio que ter um regulamento, um guia, por exemplo, da Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que decline de forma mais categórica quais são as técnicas adequadas, é bem-vindo. Esperamos que realmente a ANPD produza esse guia, como vem produzindo nas últimas semanas para outros temas. Mas se não existe esse guia, não quer dizer que a lei não é cogente. Também não quer dizer que a utilização da técnica não seja benéfica. Então, o que o Harari descreve de uma forma muito filosófica, nós já poderíamos empregar na prática, pelo controle, talvez não por técnicas como essa da tatuagem quântica ou do QR Code, mas dentro das limitações que temos, até mesmo pelas dimensões do Brasil, seria possível, sem expor as pessoas, de uma forma que concilie o interesse em vacinar, seguindo a ordem de prioridades estabelecida, mas sem causar exposição desnecessária daqueles que foram devidamente vacinados. Lara, eu vejo uma pergunta muito interessante aqui no chat. Eu ia fazer isso. É que eu não queria te interromper, sua linha de raciocínio, mas pode ler a pergunta, ela é ótima. Não, eu vou te deixar fazer as honras da casa, então, já que é você que está liderando o IBEDIN hoje. Imagina. Aliás, o Tertius Rebelo e a Giovana Tradi, os diretores do IBEDIN, estão aqui super prestigiando. Aconteceu alguma coisa no Instagram, porque eu mando a solicitação, quer dizer, eu não consigo mandar a solicitação, e eles às vezes não conseguem solicitar. Quando eles conseguem, a gente não consegue trazê-los aqui, mas eles estão prestigiando e fazendo vários comentários. Inclusive, comentário da Giovana é que agosto já está aí, né? Se a gente tem a suspensão do artigo 52 e seguintes, essa suspensão ela já vai parar de existir. E mais do que isso, o próprio sistema de fiscalização está em consulta pública, pessoal. Está aberto, vocês podem ir lá entender. É um processo composto por 5 fases, né? Contando a admissibilidade, é super interessante, vale a pena até discutir sobre isso. Mas fazendo a pergunta aqui, só para continuar no tema de Manaus, como titular de dados constante da lista de Manaus, eu posso pedir a anonimização dos meus dados? Aqui é a pergunta do como entender direito fácil. Adorei também esse alias de Instagram. Como entender direito fácil? Essa é uma excelente pergunta. Maravilhosa pergunta. Antes de responder, eu vou render aqui os meus elogios e agradecimentos ao Dr. Tertius e à doutora Giovana, que estão aqui nos prestigiando lá. Quis o destino que fosse um bate-papo direto entre eu e você. Mas que bom que eles estão conosco. Com certeza. Mas, enfim, respondendo a pergunta da Carla, realmente, essa é uma questão que pouca gente tem observado, mas notem que a anonimização é também um direito do titular de dados. Sim. Consta expressamente do rol de direitos que está listado no artigo 18 da LGPD. Para ser mais exato, é o inciso 4 do artigo 18. Ou seja, sim, a resposta é positiva. A partir do momento que se identifica uma exposição como essa, do exemplo de Manaus, nada impediria ao titular de dados, invocando essa previsão do artigo 18, inciso 4 da lei, de, primeiro, se quiser, na via administrativa, requerer a anonimização de seus dados, o que é possível por expressa previsão do artigo 19 da lei, ou, se necessário for, até pela via judicial. Nada impede o acesso judiciário. Nada mesmo. E se há risco de dano, ainda que em caráter preventivo, qual seria a limitação? Inclusive, tendo em vista que princípios da lei são dedicados a essa prevenção. Volto a citar, artigo 6º, inciso 8, princípio da prevenção, artigo 6º, inciso 10, responsabilidade e prestação de contas, liability e accountability. Por que esperar o dano para agir se há um direito expresso à anonimização?
Essa é uma pergunta maravilhosa. Agradeço muitíssimo, Carla, por ter feito essa consideração e por ter me feito lembrar aqui do tema, porque realmente é, sim, possível. Olha, O já Tércio continua faz uma aí. pergunta complementar. Posso pedir Exato. uma indenização contra o poder público? Sim. Nossa, a gente precisaria, Lara, de uma live só para falar de responsabilidade civil. E de Mas poder sim, público, né? Porque agora a gente tem uma exatamente, reunião exatamente. de responsabilidade civil com sanções administrativas e sanções judiciais. A gente vai ter três caminhos. Isso sem entrar no CAD, é que aqui não é um caso de CAD, mas a gente ainda tem o CAD olhando isso com bons olhos, e na Senacom. Poderia ser um caso de Senacom, inclusive. Então a gente já vai ter um Vamos pouco lá. dessas misturas. O Tércio perguntou especificamente sobre a responsabilidade civil do Estado. Sim, é Exato. cabível. Porém, esse é um ponto importantíssimo. Qual será o fundamento desse pedido? Não será o artigo 42 da LGPD. Não, 52. Será o artigo 37, parágrafo 6º da Constituição da República. Simplesmente porque está no texto constitucional. A responsabilidade civil do Estado prepondera pela previsão constitucional sobre a previsão da lei por uma questão hierárquica. Logo, a regra do parágrafo 6º do artigo 37 descreve que a responsabilidade civil do Estado é objetiva, é baseada na teoria do risco administrativo. Eu até já publiquei sobre isso. Será que há um elastecimento para compreender as causas excludentes do nexo causal do artigo 43 da LGPD? Isso é tema para outro momento. Mas o fundamento é o 37, parágrafo 6º, o regime é o de responsabilidade civil objetiva, e quem responde de forma direta é o ente público, com a possibilidade de, em regresso, buscar o ressarcimento erário contra o servidor causador do dano se este tiver elaborado em culpa. A Clara faz uma pergunta excelente aqui, em complemento. Quanto ao poder público, também poderá ser reconhecido improbidade administrativa com base na violação dos princípios? Vamos lá. A lei de improbidade administrativa traz uma sanção paralela à responsabilidade civil e até mesmo à eventual responsabilização criminal do agente público. A improbidade, sim, pode decorrer da violação de princípios de regência que compõem o regime jurídico administrativo. Nesse sentido, se houver violação a algum desses princípios, em linhas muito abstratas, é possível que uma ação de improbidade seja movida. No exemplo clássico dos fura-filas, nós tivemos notícias, embora faço questão de ressaltar, são notícias ainda sob investigação, de agentes públicos envolvidos na malversação do ritmo de vacinações. Por exemplo, indicando pessoas que não deveriam indicar para funções, para o exercício de funções ou ocupação de cargos públicos ligados a atividades da saúde, com vistas a que tivessem privilégio no momento de serem vacinados. Isso aconteceu supostamente em vários locais do país. Também se poderia dizer do extravio de vacinas, que foi noticiado em alguns lugares, e outras situações específicas. Fato é que sim, é possível pensar em improbidade, mas essa tem requisitos próprios, complexos, que não dá tempo de explorarmos aqui com profundidade. Última questão que eu vou trazer aqui, Lara. Falei da responsabilidade civil, falei da improbidade. As sanções administrativas, por exemplo, multa, ainda não se pode aplicar. Por quê? Porque está em vacatio legis até agosto, mas como disse a doutora Giovana, agosto está aí. Vale também para o Estado. Qual seria a última sanção que não existe na nossa LGPD? A sanção penal. Existe sanção penal para o gestor público? Sim, por uma série de violações que o próprio Código Penal já traz. Existe sanção pela violação à LGPD? Não. A única menção a crime na LGPD aparece no parágrafo 2º do artigo 52, que está em vacatio legis, e é uma remissão ao CDC. Diz apenas que as sanções penais previstas no Código de Defesa do Consumidor serão imponíveis mesmo em caso de atividade de tratamento de dados. Não é o nosso tema agora. Estamos falando do Estado. Se discutiu a respeito de uma LGPD penal, né, de um novo projeto de lei para a criação de tipos penais relacionados à violação a dados pessoais. Mas nós não temos, e aí vai uma crítica paralela, sequer um conceito do que seja incidente de segurança, Lara. Os europeus têm, no artigo 4º do RGPD, nós não temos.
O incidente de segurança, o popular vazamento, como se convencionou chamar na mídia, é simplesmente uma construção teórica. O artigo 48 da LGPD fala dele de forma en passant, descrevendo o dever de reportar. Mas não sabemos o que é incidente de segurança. A mera publicização pode ser um incidente? Fica a dúvida. Pois é, porque eu vejo que incidente de proteção de dados é mais do que vazamento. Se eu negar o direito a um titular de dados, eu faço um incidente de proteção de dados. Essa é uma situação. E aí o incidente de segurança da informação é outra situação. Perfeito. Porque às vezes eu posso não precisar ter um vazamento para o público, mas eu tenho um vazamento dentro da própria instituição. E aí quando você pensa em saúde, por exemplo, se você tiver uma área vazando dados de pacientes para uma outra área dentro de um hospital, isso já é um incidente de segurança da informação, ainda que não tenha chegado ao público. E que deve ser reportado. E que deve ser reportado. E deve ser reportado desde a época lá da ISO. Desde a época da cibersegurança. É previsto na estratégia de governo digital esse reporte, inclusive. Claro. Mas a gente tem toda uma linha ainda de crimes que você reportou muito bem que não estão estruturados no nosso ordenamento, né? Tem projeto, mas não está estruturado. Eu vou me permitir fazer aqui uma consideração adicional, porque tivemos duas perguntas, da Cristiane e do Alan Silveira, excelentes, porque eu acabei não mencionando e é preciso que fique claro. O fato de haver decisão judicial que respalda essa publicização da lista de vacinados no município de Manaus, obviamente afasta a possibilidade de reconhecimento de improbidade administrativa do prefeito e do próprio secretário municipal de saúde. Óbvio que sim, porque há um respaldo judicial para o que está sendo feito. Entretanto, isso não afasta a discussão a respeito do próprio erro reivindicando e da falha do próprio Judiciário Federal em relação à decisão tomada. Óbvio que não afasta. Claro, o que muda? O que muda é quem será responsabilizado. Ao invés do município de Manaus, poderíamos pensar numa responsabilização da União, em se tratando da Justiça Federal. Só isso. Agora, se a decisão foi desproporcional ou não, e isso é discutível, nós estamos aqui apenas expressando opiniões abalizadas e não analisando o processo judicial, é bem diferente, mas se essas decisões foram desarrazoadas ou não, caberá em eventual recurso ao TRF1 julgar. Não é nosso papel. Agora, cumprir a decisão judicial, sim, é função do prefeito nesse caso, e essa publicização, de fato, está ocorrendo em conformidade com o que determinou a Justiça Federal. Há excesso? Isso vai ser discutido no processo, mas, a meu ver, sim. E esse excesso deve ser analisado em razão justamente dessa publicização malfadada e completamente abstrusa e desnecessária de dados pessoais que não dizem respeito especificamente ao caso, ou seja, vacina aplicada, mas CPF, data de vacinação local, isso é desnecessário. Poderia ser anonimizado. Seria um meio razoável de conciliar a proteção dessas pessoas vacinadas com o interesse público de saber quem se vacinou. Exatamente. Nossa, acho que a gente podia falar aqui sobre um monte de coisas, né? A gente já falou sobre responsabilidade, que é um tema super interessante. A gente pode falar ainda sobre a consulta pública e sobre todo esse novo processo administrativo de fiscalização, processo sancionador, que é longo, é outra lei, né? Que para quem está acompanhando é outra lei, vale a pena olhar com bastante detalhes. E aí está aqui a doutora Giovana, diretora, disse, olha, fica o convite, ela combinou. Então, acho que a gente pode fazer um compromisso público aqui de te fazer um novo convite para a gente discutir essas questões. O que você acha? Não só essas, né? Nós poderíamos pensar até na própria relação de consumo, eventualmente envolvendo profissionais da saúde ou não, eventuais questões relacionadas à incidência do CDC nessas questões. E até porque direitos. é o CDC, né? O CDC que cai em erro médico também. Né? Então a Exatamente. gente vai ter CDC, vai ter 45, né? Remete ao CDC. Esse é um debate também importante para o direito médico e da saúde. Mas, para finalizar, Lara, muito rapidamente, eu sei que são muitos assuntos e a gente passeou aqui por muita coisa, espero que tenha sido claro para os colegas todos. A gente tenta trazer não críticas vazias, mas obviamente reflexões retóricas, para que todos possam se perguntar sobre o que vem acontecendo e se a lei está adequadamente sendo
observada ou não, mas eu encerraria destacando que anonimização e pseudonimização são assuntos técnicos. Especialmente vocês que são profissionais da saúde ou profissionais do direito que estão aqui nos acompanhando, não têm a obrigação de conhecer as técnicas ou de se tornarem especialistas em segurança da informação. O papel de todos vocês, de todos nós, é buscar a transdisciplinaridade, buscar o diálogo com os profissionais que conhecem desse tema, trabalhar em conjunto, em parceria, em verdadeiras equipes multidisciplinares. Olha, se a consultoria jurídica é necessária para o profissional da saúde, agora também passará a ser necessária a consultoria técnica em segurança da informação. Sem dúvida. Então, a última reflexão que faço é essa. Devemos buscar conhecer esses assuntos sem a pretensão de nos tornarmos especialistas neles, pois são assuntos difíceis, de outros ramos, de outras ciências. Então, busquemos os colegas que conhecem, façamos parcerias, exploremos ao máximo tudo o que possa ser benéfico para nos cercarmos da máxima segurança em relação às atividades que desempenhamos, especialmente quanto aos dados dos nossos clientes e, no caso dos profissionais da saúde, dos pacientes. Acho que esse recado a gente tem que falar a exaustão, porque não pode ser esquecido jamais, né? Então, eu queria agradecer, que a gente já estourou o tempo aqui, mas poderia ficar horas conversando. Vamos pensar juntos num outro tema. Agradecer imensamente a sua participação, agradecer a todas as pessoas que estão aqui. Os elogios foram muitos, as participações foram muitas. A gente fica muito, muito feliz de poder levar conteúdo de qualidade e de momentos que a gente faz uma reflexão mesmo de peito aberto, né? Até com a possibilidade de eventualmente dizer, olha que bacana, não tinha pensado sobre isso, vamos repensar sobre esse tema, vamos falar sobre outra coisa, porque eu acho que o bacana de pensar em direito digital na saúde é isso, tá tudo muito novo, estamos ampliando as fronteiras do direito e podemos pensar e repensar sobre milhões de coisas. Obrigado, Lara, obrigado a todos que estiveram conosco, uma boa noite, pessoal. Boa noite, tchau, tchau.